Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. Conflitos armados, caos climático, disputas políticas e fome são algumas das razões para o deslocamento forçado pelo mundo. Dados das Nações Unidas mostram que mais de 120 milhões de pessoas tiveram de deixar seus países de origem e, desse total, 43,5 milhões são refugiados. Sobre o processo de chegada e acolhimento de pessoas que solicitam refúgio no Brasil, eu conversei com o diretor-presidente do ADOS Refugiados, Marcelo. Acho importante dizer que quem é um refugiado, né? Refugiado é uma pessoa que teve que migrar fruto de perseguição, de violação de direitos humanos ou por estar em países que passam por conflitos armados. A grande maioria dos refugiados no mundo hoje vem de 4 países: Síria, Ucrânia, Afeganistão e Venezuela. Os nacionais desses 4 países, eles representam mais de 3/4 do total de refugiados no mundo, e isso vem se refletindo no Brasil. A maioria dos refugiados no Brasil hoje são da Venezuela, do Afeganistão e da Síria. Então, o que acontece no mundo inevitavelmente se reflete na realidade brasileira também. E ao chegar aqui no Brasil, qual é a realidade enfrentada por eles em relação a tentativas de integração à sociedade, medidas para isso? O Brasil tem uma marca que nós estamos abertos ainda à entrada dessas pessoas, mas uma vez dentro, o grosso do trabalho feito voltado à reintegração local, ele historicamente vem sendo realizado por organizações não governamentais. O que funciona bem no Brasil é a parte da proteção, da documentação. Então, todas as pessoas que chegam, mesmo na condição de solicitantes de refúgio, têm direito à carteira de trabalho, a CPF, a protocolo de refúgio, têm direito à saúde pública, à educação pública. Então, isso funciona bem. Questões práticas do dia a dia, como, por exemplo, moradia provisória, aulas de português, cursos de qualificação profissional, busca por emprego, o grosso desse trabalho vem sendo feito por organizações civis. Esses são os grandes desafios que essas pessoas enfrentam. E no seu entendimento, o Brasil é um país acolhedor para os refugiados? Olha, sendo muito franco, eu não diria que o Brasil é um país que acolhe. Em termos, estou falando aqui na questão do refúgio, né? O Brasil é um país que está de portas abertas, mas isso, no meu ponto de vista, não necessariamente é ser acolhedor. Tá? Ser acolhedor é dar condições plenas para que essas pessoas possam se integrar de maneira efetiva, e nós não vemos isso. Né? O Brasil está de portas abertas, mas o acolhimento adequado, no meu ponto de vista, isso não ocorre. Há muito preconceito, há muitos estereótipos em torno da figura do refugiado, né? Invariavelmente, os africanos são associados ao tráfico de drogas, as pessoas que vêm do Oriente Médio, agora Síria, do Afeganistão, são associados ao terrorismo, pessoas que vêm da Colômbia, da Venezuela, muitas vezes são vinculadas ao narcotráfico. Então, essas pessoas enfrentam também dificuldades para se integrar, muito fruto de preconceitos. O problema não é receber imigrantes. A questão é o perfil dessas pessoas, de onde eles vêm. Geralmente, o refugiado ele é associado à pessoa que está vindo aqui para roubar os nossos empregos, a gerar custo, a ser um fardo para a sociedade local. Ao contrário de quando chegam aqui, por exemplo, europeus, um norte-americano, a gente tem uma visão diferente desses perfis de imigrantes, infelizmente. E, Marcelo, são mais homens que deixam seus países de origem, famílias inteiras que buscam outros países para ter uma vida digna? Essa formação familiar de quem busca abrigo aqui no Brasil, como que se dá hoje? Hoje, a realidade no mundo é cerca de 40% dos refugiados são menores de idade. Né? Esse é um número dramático. Se unirmos os menores de idade com as mulheres, geralmente com as mães, com as avós, enfim, a gente está falando na casa de 70%. Então, a maioria das pessoas que migram são mulheres e são menores de idade. E existe nesse momento um grupo de pessoas
no aeroporto de Guarulhos em busca de solicitação de refúgio no Brasil. Qual é a situação deles hoje? Esse é um problema já de alguns anos no Brasil, né? Tem um setor no aeroporto de Guarulhos chamado Conector, que é uma sala em que pessoas que chegam ao Brasil, que o governo brasileiro, as autoridades brasileiras têm algum tipo de desconfiança muitas vezes ou não têm onde alocar essas pessoas, elas ficam ali presas, né? Ficam ali confinadas ou ficam ali como um lugar provisório de guarida, mas completamente inadequado. A gente teve agora, recentemente, ano passado, principalmente o caso dos afegãos, né? Então, muita gente chegando do Afeganistão sem ter onde ficar. E agora a gente tem recebido outras levas de afegãos, agora de indianos, né? Então, é um problema já de alguns anos. Isso mostra e corrobora que a gente está de portas abertas, mas não tem uma estrutura adequada ainda para receber e para acolher essas pessoas.